O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia. Marcos Faria, bom dia. Carmen Sestari, bom dia. Madureira, bom dia. Só alegria, né, Madureira? Também chovendo, né? E agora tá chovendo também em pontos não isolados, porque chovia apenas em pontos isolados, agora está chovendo também em pontos não isolados. Minha casa, por exemplo, era um ponto não isolado, né? Agora está chovendo normalmente. Madureira, hoje tem sessão na Câmara Municipal de Campo Grande. E eu recomendo todo o pessoal acompanhar, né, as sessões da Câmara Municipal, porque lá você acompanha a tendência da moda política em Campo Grande. Você pode assistir pela viamorena.com ao vivo, né, a partir das 9 horas da manhã, as sessões da Câmara Municipal. E tem havido discussões interessantes na Câmara Municipal. Esperar que a Câmara Municipal passe a discutir esse problema da saúde e principalmente o problema pediátrico. Já há uma certa impertinência já nessa denúncia de falta de médico pediatras nas unidades de saúde, até porque sempre faltou, né? Agora o pessoal insistiu que tem. Eu acho que tem que resolver. Agora o prefeito Marquinhos Trade tem a solução na mão, é só querer resolver. Se quiser, resolve. Se encarar o Conselho Municipal de Saúde, porque o grande inimigo da criança aqui em Campo Grande, aliás, o grande inimigo da saúde da criança é o Conselho Municipal de Saúde. Se você conseguir, prefeito, encarar esse Conselho Municipal de Saúde, colocar ele no seu devido lugar, aí resolve o problema. O problema é concentrar os poucos médicos num lugar para atender 24 horas. Quer dizer, não existe uma outra solução, nem matemática, nem política para resolver. O problema de colocar em 4 unidades para atender 24 horas não vai dar certo, porque não tem médico suficiente para atender plantão 24 horas em 4 unidades. Basta que o senhor secretário de saúde faça a conta. Ele é médico, mas deve saber pelo menos aritmética, né? 2 mais 2, 4 horas, não dá para atender. Tem que concentrar. Tem que acabar com o preconceito de que criança oferece menos cuidado, porque o atendimento da criança é menor, não sei o quê. Tem que acabar com isso. Tem que dar à criança o mesmo respeito com responsabilidade que é dado aos adultos, né? Se nós podemos concentrar um pronto-socorro, se nós podemos concentrar um hospital de traumas, nós podemos concentrar uma maternidade, também podemos concentrar um sistema de pediatria, até porque não há médico suficiente. Está muito claro. Então, o prefeito pode, se quiser, né, e tomar a decisão política acertada, concentrar o serviço em uma UPA. Basta uma UPA concentrada. Na UPA tal, do bairro tal, vai ter pediatra 24 horas. Não adianta anunciar 3 ou 4 UPAs e não dar conta, né? A mãe chega na UPA, não tem. Tem que ir na outra e fica a mãe igual barata tonta com o filho na mão. Então isso aí termina desgastando, né, a saúde pública do mundo e desgastando a imagem do prefeito, que não é isso que ele quer. Até porque tem dado prioridade, tem dado atenção à saúde pública de Campo Grande. Então, o que a gente recomenda, e eu faço isso já há muito tempo, não comecei isso agora não, né? Essa minha impertinência, ela é já desde o tempo do Nelsinho Trade, né, de que se concentrar, e não é minha, a ideia não é minha, não, a ideia surgiu na própria Câmara Municipal. Eu me lembro bem um projeto autorizativo de autoria do deputado Paulo Ciufi, né, que criando o hospital, ele e o Edil Albuquerque, criando o Hospital da Criança em Campo Grande. Acho que está na hora, né, do prefeito deixar, e do próprio conselho, deixar de lado os preconceitos políticos. Eu acho que conselho não tem que se meter com política, tem que se meter. O conselho é técnico, né? Tem nada que se ter preferência por políticas, outro tipo de políticas partidárias, tem que se cuidar. Eu defendo, inclusive, e eu já passei isso para a Câmara Municipal, se criar um conselho municipal eleito pela população, conselho municipal de saúde eleito pela população, acabar com essa sinecura, né, que existe nos conselhos aqui de Campo Grande, transformar todos igual ao conselho tutelar.
né? Escolhe no voto tal os candidatos com compromisso com a saúde da cidade, porque esse Conselho Municipal de Saúde é totalmente divorciado dos interesses da cidade, e você pega pelo exemplo que é dado a essa resistência que ele tem a atender a criança num ponto concentrado com plantão 24 horas. O prefeito Marquinhos Trade, eu tive lá na Centro do Segredo, na CEINF, na Centro do Segredo, ontem de manhã. Ele esteve em vários lugares entregando os uniformes escolares. Ele explica bem que foi o pouco caso, né, das gestões anteriores com o uniforme escolar, com as crianças do CEINF, foi tão grande que hoje entregar o uniforme já virou até um ato solene, né? Quando na realidade é uma coisa extremamente corriqueira, pelo menos seria extremamente corriqueira. Então ele está entregando o uniforme. Você vê como é que é o pouco caso que se fazia, né? Eu estou vendo aqui no jornal que tinha 97 mil unidades depositadas que os prefeitos anteriores não distribuíram. Não distribuíram, não sei porquê, talvez até problema de marca, né? Porque havia uma verdadeira fissura nesse negócio de marca. O prefeito tinha que ter uma marca, se não fosse a marca dele, ele não distribuía, encostava. E o prefeito atual está distribuindo tudo. E ontem eu testemunhei a entrega dos uniformes lá no CEINF, um CEINF pequenininho, mas muito bem cuidadinho e tal. Gostei. E impressionante que ao lado desse CEINF na Centro do Segredo tem uma obra enorme que é exatamente o CEINF novo, né, que deve abrigar quer dizer, a obra está parada, né? Parada há muito tempo, está parada, não se sabe quando é que vai recomeçar. É obra do governo federal, né, para abrigar esse CEINF. A gente espera, né, que sei lá o que vai acontecer, que esse CEINF, né, esteja na lista dos que vão ser concluídos agora pelo governo federal. O governo federal manda dinheiro para o município fazer, que vai resolver. O importante é a solução do problema. Cumprimentar o Odair, o ouvinte do programa, a Denise Simões, o Jairson Bezerra, a Raquel Serpa, a Ellen Gasparotto, o André Luiz, a Marilda Queiroz e a Amélia Maria de Castro, que estão ligados aqui no Tribuna Livre, pelo Facebook da viamorena.com. Cumprimentar todos os ouvintes, pessoal que encontra a gente. Dá um alô, a gente termina esquecendo aqui. Eu sou cabeça de bagre. Cumprimentar a sargento Cristiane Gomes pelo seu aniversário hoje. Um abraço da mãe dela, a Cleusa Cândido Gomes, seus irmãos e principalmente dos seus filhos, a Gabi e o Dr. Zé Gui. E um abraço para a Cristiane Gomes, de todos nós aqui do programa Tribuna Livre. O prefeito, nossa, como eu estou falando desse prefeito hoje. O prefeito está declarando tolerância zero contra os buracos, né? Falei isso aqui, ó. Quando o Bernal reassumiu o governo, a cidade estava pior do que está hoje aí. Eu sugeri ao prefeito, porque eu tenho o seguinte, eu critico muito, gosto de fazer crítica, mas sempre que eu critico, sempre que possível, eu aponto uma solução. Pode ser a mais inviável, mas eu sempre aponto. Eu acho que você, quando faz a crítica, você deve apontar a solução. Está errado? Tá? Então, como é que está certo? Como é que faz para fazer certo? Então, eu sempre procuro indicar isso. Quando o Bernal voltou, a sugestão que eu dei aqui nesse programa é que ele criasse uma força-tarefa para combater os buracos, né? Em 90 dias a cidade estaria toda recuperada. Eu fiz essa sugestão. Agora o Bernal, miserável como era, não queria gastar dinheiro, terminou deixando, né, rolar, e a buraqueira continuou. Agora, depois de 60, 90 dias de governo, o prefeito Marquinhos Trade chegou à conclusão de que realmente, se não tiver, né, essa tolerância zero, se não criar várias equipes, se não fizer uma força-tarefa, os buracos vão continuar mandando na administração pública de Campo Grande. Talvez por isso ele agora resolveu criar essa força-tarefa que vai distribuir muito mais equipes, né, para tapar os buracos e dar um tempo, né? Agora vai aproveitar que vai parar de chover, em 90 dias a cidade estará praticamente toda recuperada para começar a operação de recapeamento da cidade. Hoje tem audiência pública na Assembleia Legislativa
iniciativa do deputado Amarildo Cruz, para discutir a reforma da Previdência. O que, esse negócio da reforma da Previdência, o que ainda vai dar para falar, não está escrito. Estou recebendo aqui, convidar todo mundo hoje à tarde na Assembleia Legislativa para a audiência pública. É bom o pessoal ir lá, porque as pessoas ficam só na base do palpite, de vez em quando até uns palpites infelizes, porque não tem nada com a realidade. Recebendo aqui do Rudinei Leal. Bom dia, Rudinei. Muito simples. Ele abre aspas. É muito simplista pensar que reduzir os encargos trabalhistas fará que se aumente a oferta de empregos. Em desoneração de impostos, nunca houve reflexo para o consumidor. Houve aumento de margem de lucro. Por que será diferente com a reforma trabalhista? Uma boa semana e tal. Ô, Rodinei, muito boa a sua questão. O problema é o seguinte. Eu não estou falando aqui do ponto de vista da desoneração dos encargos trabalhistas, do ponto de vista do consumidor. Estou falando aqui do ponto de vista do empregador, né? E mais do pequeno empresário, porque o pequeno empresário é o que mais emprega e é o que mais poderia empregar se os encargos trabalhistas não fossem tão proibitivos como são. Você tem que entender que outra coisa, acabar um pouco com a tutela do Estado sobre o trabalhador. Quer dizer, tudo quanto é decisão que envolve trabalhador e empregador, tem sempre o Estado no meio para tirar. Vou citar um exemplo simples e prático, né? E que foi a maior roubada que o brasileiro entrou até hoje, tal de fundo de garantia por tempo de serviço, né? Criaram o fundo de garantia, o fundo de garantia virou uma verdadeira roubalheira de tudo quanto é executivo aí. O pessoal usou e abusou do fundo de garantia. O que está acontecendo? O que está acontecendo hoje com o fundo de garantia? O que sempre aconteceu? Foi uma forma de roubar o dinheiro do trabalhador. Por que não pegou o fundo de garantia, em vez de depositar em conta do governo, não depositou na conta do próprio trabalhador? Por que porque foi totalmente carcomido, né? O que está acontecendo com o fundo de garantia? As pessoas estão tendo que tirar e tomando um enorme prejuízo, né? Porque o fundo de garantia não foi reposto, nem mesmo a inflação. Quer dizer, roubo atrás de roubo. Então tem que acabar um pouco com a tutela do governo sobre vale transporte. Por que o vale transporte tem que ser dado... o patrão tem que comprar tem que entregar para o trabalhador? Por que não paga, não inclui no salário do trabalhador o vale transporte? Inclui. Quanto é que são 20 mil reais. Então vamos colocar 820 mil reais no salário do trabalhador. O trabalhador que se vire. O trabalhador tem que ter a responsabilidade de saber que aquele dinheiro é do vale. Não pode dar, porque o trabalhador pode gastar o dinheiro, como se o trabalhador fosse um irresponsável, né, que não soubesse que ele tem que reservar o dinheiro para pagar. Eu me lembro que eu sou bem antes do fundo de garantia e eu tinha um dinheirinho guardado em casa para pegar ônibus todo dia, né? Então eu ia lá, eu pegava o ônibus todo dia, não tinha vale transporte naquele tempo. Eu já tinha o dinheiro, agora tem vale transporte. O governo tem que tutelar, a empresa tem que tutelar, acabar com isso, quer dizer, tem que abrir espaço, reduzir os encargos sem reduzir os direitos do trabalhador. É isso que eu falei aqui no programa. Então tem que... empresa, por exemplo, que pode... Reflete sim. Não reflete, pode não refletir. Se reflete para a empresa, reflete para o consumidor. Ora, se eu tenho possibilidade de contratar 10 trabalhadores e contrato apenas 5 por causa dos encargos trabalhistas, é claro que os encargos trabalhistas terminam impactando na questão do desemprego. É isso que eu queria colocar, mas muito obrigado por sua colaboração. Muita gente me enchendo o saco com esse negócio de ditadura aqui, porque eu falei um negócio de ditadura. Por que eu sou contra? Eu sou contra a ditadura, porque ditadura não resolve nada em lugar nenhum. Você me aponta, o pessoal que está me questionando, me aponta uma ditadura que deu certo. Nenhuma. Então, olha, Sérgio Cruz, ditadura tal foi uma beleza, então tudo bem. Aqui no Brasil, porque a ditadura no Brasil veio para combater os comunistas e para combater os corruptos. Aí os comunistas, quando a ditadura chegou, os comunistas sumiram, né? Escapou, os que ficaram mandaram matar e prender. O resto sumiu, desapareceu, foi para o exílio. E os corruptos, muito inteligentes, fizeram parceria com a ditadura.
O que deu de ladrão na ditadura não está escrito. E a ditadura não prendeu nenhum corrupto. Eu queria que alguém falasse, Sérgio, fulano de tal era corrupto, foi preso pela ditadura. Não foi. Por quê? Porque os corruptos se aliaram à ditadura. E eu vou contar aqui uma história, dar aqui um exemplo gravíssimo com relação à corrupção na ditadura. Não tinha corrupção. Primeiro porque os generais todos morreram pobres. Não sei se morreram pobres, né? Porque... eu não conheci nenhuma operação Lava Jato durante a ditadura e nem depois. Depois não pôde ter, porque tinha a lei da anistia e não podia investigar os governos anteriores. Agora, o fatal argumento definitivo com relação ao desprezo da ditadura militar ao Brasil foi querer, no final da ditadura, colocar um ladrão para presidente da República, colocar o Maluf para presidente da Paulo Salim Maluf para presidente da República. Esse foi o candidato apresentado pela ditadura militar para concorrer à eleição com Tancredo Neves. Alguém se lembra disso? Quer dizer, as pessoas não lembram. É por isso que eu não gosto de ditadura. Que eu acho que a ditadura não resolve nada. Que se resolvesse, o Brasil seria um paraíso. Falei e tá falado!